Esse Natal presente é paz, fé e alegria, amor, esperança, confiança e harmonia, carinho, afeto, compreensão e respeito. No Taubaté Shopping seu presente é perfeito. Felicidade e festa, presente do Natal, você merece tudo isso com o laço enfeitado. Um abraço, um beijo, um sorriso bem contente. Taubaté Shopping. O melhor presente é estar presente. Lígia Terezinha Fumagalli Ambrogi nasceu em Deodoro, atual Piraquara, em 25 de outubro de 1915. Professora, jornalista, escritora, poetisa e advogada. Pertence a inúmeras academias de letras, entre elas a do Paraná, do Brasil e do exterior. Em 1933, radicou-se em Taubaté, aonde fundou o Grêmio Arcádia, objetivando lecionar gratuitamente para crianças ginástica, dança, canto e declamações. Trabalhou intensivamente em defesa da criança e do adolescente, tendo a arte como instrumento de reeducação e formação, o que lhe valeu diversos prêmios, comendas e honrarias. Em 1967, recebeu o título de cidadã taubatiana por serviços prestados à comunidade. São de sua autoria muitas poesias, sonetos e trovas, premiadas em concursos nacionais e internacionais. Esse soneto do Cecílio talvez seja o único na literatura mundial, porque é sem verbos. E eu vou dizer para vocês, o nome dele é Minha Terra, meu vilarejo, um cromo estilizado, o Largo da Matriz, uma palmeira, a cadeia sem preso nem soldado, calma em tudo, silêncio, pasmaceira, andorinhas em bando no ar lavado, o rio, o campo e além de uma porteira, nosso velho casarão acaçapado, nossa casa tranquila e hospitaleira, o cruzeiro lá em cima, em plena serra, braços abertos para minha terra e eu, criança e feliz, que doce idade. Hoje, porém, meu Deus, quanta emoção, do meu peito no triste mangueirão, cavo e soturno o aboio da saudade. Prezado telespectador, com este soneto lindo, soneto sem verbo, considerado uma obra-prima da literatura brasileira, nós estamos iniciando pela sua TV Cidade mais uma entrevista com um importante membro da Academia Taubatiana de Letras, a professora, doutora Lígia Terezinha Fumagalli Ambrogi, mais carinhosamente conhecida como doutora Lígia. Eu peço à doutora Lígia que cumprimente agora os nossos telespectadores. Caros telespectadores, gente querida desta Taubaté, que eu comecei a amar aos 18 anos e amo até hoje, pela bondade que recebi desse povo. Não posso esquecer quando meu Paraná teve aquele incêndio bárbaro, que estavam pedindo pomada para os doentes, para ajudar a salvar aquelas pessoas queimadas. Eu fiz um apelo na Rádio Cacique. Deus do céu, eu não esqueço. O prefeito Júlio Aguiar emprestou um caminhão para levar as 5 toneladas de doações que eu recebi e mais 6 milhões que naquela época foram levados ao governador Ney Braga em nome do povo de Taubaté pelos vereadores de nossa cidade. Este povo é bom, é maravilhoso e eu tenho orgulho de ser a terra dos meus filhos. Eu recebi a cidadania taubatiana, me sinto taubatiana também. Um abraço a todos vocês, o meu muito obrigado por este povo tão bom, tão generoso, tão maravilhoso e tão altruísta na sua bondade. Muito obrigada. Vamos pedir à doutora Lígia que diga aos nossos telespectadores
onde ela nasceu, como se chamavam os seus pais, né? Como foi a sua infância. Vamos ouvi-la. Eu nasci em Piraquara, pertinho de Curitiba, porque mamãe formou-se em 1900 com a primeira turma de professores do Instituto de Educação do Paraná. Mamãe era muito culta, mas como professora teve que ir quando foi nomeada. Então eu nasci em Piraquara, a quase 1 hora de Curitiba. É um lugarzinho simples, humilde, mas bom. Papai era o chefe político lá, era aquele chefe que mandava os votos certos na ocasião da eleição. Foi muito batalhador, foi dono de muita coisa lá da serraria, da luz elétrica. Depois mudou-se para Curitiba. De Curitiba, papai sempre negociante, eu já estava com 10 anos, fiz o curso primário em Curitiba. E papai resolveu, então, vir para o sertão bruto de São Paulo, entre Apiaí e Itapeva, Saival. Mas como eu adorei aquele sertão, Deus do céu, a serraria funcionava, mas eu via aquelas borboletas, via quietinha os macacos passarem pela floresta, uma coisa maravilhosa, fantástica. Mas como não tinha escolas, então aos 10 anos eu fui interna em São Paulo, no Ginásio Independência. Lá estudei até os 18 anos. E quando eu me formei aos 18 anos, papai já estava em São José dos Campos, que tinha ido para São Paulo, tinha tido grandes negócios, foi o fornecedor das lojas de R$2.000. Depois comprou uma fazenda aqui em São José dos Campos de café, mas o café caiu. Então, quando eu cheguei no ginásio, ele já estava em São José. Ele escreveu 2 cidades num papel e pôs em cima da mesa. E falou: Lígia, o papel que se tirar é para onde nós vamos. Agora eu quero avisar vocês, se não der certo meus negócios, vamos outra vez para a roça. Eu disse: não tem importância. E eu peguei o papel e dei para ele, saiu Taubaté. A outra cidade era Guaratinguetá. E aí começou a nossa vida, viemos para Taubaté. Papai aqui ainda teve uma fábrica de doces e tudo, depois passou para meu irmão e foi para São Paulo. Mas nessa ocasião eu já estava noiva do Cisídio. Então ele foi em setembro para lá, em outubro o Cisídio foi lá, marcou a data para fevereiro e casamos. E foi uma felicidade. Eu conheci o Cisídio por acaso, saindo de uma missa na catedral. Eu estava com vestido azul, eu era magrinha, elegante, né? Você sabe que a mocidade é outra conversa, né? Então, no sair da igreja, eu bati os olhos naquele homem, mas achei ele, sabe, uma coisa diferente. Aí minha irmã cumprimentou, minha irmã Leni cumprimentou todos, né? Aí eu falei: quem são? Ela disse: são os professores do Ginásio do Estado, que era na Rua Visconde. Eu disse: e aquele alto? Ela disse: aquele alto é viúvo, é professor de português. Eu disse: então tá para mim, pensei comigo, né? E aí começou o nosso namoro, né? Mas aquela paquera longe, né? Que aquele tempo não era como hoje, né? Não era, não. Olhar já era um compromisso, né? Então começou aquela paquera, até que um dia eu recebi uma declaração maravilhosa em verso dele, sabe? Vida, né? Aí o que eu fiz? Eu dei para meu pai, para pedir licença se eu podia namorar o professor Cisídio, né? Aí meu pai primeiro se informou dele e tudo, e depois disse: olha, minha filha, é uma ótima pessoa, é de grande valor, tem cultura e tudo, mas é viúvo, tem 2 filhos, tem uma preta velha que manda na casa e é pobre porque é professor, veja bem o que você vai fazer. Eu disse: não tem importância. E respondi a carta do Cisídio em verso também. Aí começou o nosso namoro. 2 anos depois, nós casamos na Aparecida. Que a família dele sempre era a tradição fazer os casamentos na Aparecida. Sei. Almoçamos em Taubaté e fomos para Ubatuba no primeiro
carro que tinha aqui de táxi, que era do seu Catate. Então, o seu Catate nos levou para Ubatuba, aquela estradinha ainda de barro vermelho, De terra, cheia de né? curvas, né, demorando. Almoçamos e saímos. Quando foi 8 horas da noite, na descida da serra, já perto de Ubatuba, a ponte tinha caído, era uma pontinha. Aí seu Catate falou, professor, a ponte caiu, mas é rasinho o rio, dá para passar. Ele disse, você que manda, Catate. Seu Catate toca o carro, quando chegou no meio do riozinho, o carro encalhou. Atolou. Atolou. Quanto mais ele tocava, mais o carro gemia e afundava. Aí ele disse, professor, fugiram prisioneiros de Anchieta. Eu vou deixar meu revólver com o senhor e vou em Ubatuba buscar um caminhão para tirar o carro daqui. E ele foi. E nós ficamos ali, né? Aquele tempo, até o dia do casamento, sempre tinha uma pessoa junto da gente. Certo. Então nós ficamos nos beijando, abraçando, o carro enchendo d'água, gemendo. Um perfume de lírio, que era uma delícia, foi em fevereiro. Uma noite negra e estrelada, uma pernilongueira desgraçada. Eu sei que quando o seu Catate chegou às 2 horas da madrugada, aí nos tirou e fomos para o hotel do seu Augusto, do Hotel Felipe. Pois não. Chegamos lá, o dono disse que nem esperava mais por cada hora, né? Aí o Cisírio contou. Quando eu olhei na minha mala, menina do céu, estava toda encharcada, porque era no Paralama, aquele tempo não tinha os carros de hoje, né? É verdade. E a do Cisírio era uma mala pequena, estava do lado do seu Catate no banco. E eu aflita, pensei, meu Deus, eu tinha 46 quilos mais ou menos, e era magrinha, né? Pensei, eu vou dormir com a sainha do taier e a blusinha do taier, né? Porque é tudo encharcado. Aí ele disse, meu amor, não se preocupe, eu sei que você está aflita. Você vai ter a mais linda camisola de noivado. Tirou da malinha dele o vestido azul, que ele me pediu, no que eu entreguei a carta de resposta dele, quando eu comecei a namorar. Ele disse, eu vou pedir uma coisa para você, eu quero aquele vestido azul que você entrou com ele na minha vida. Aí eu dei. Ai, meu Deus. Ele disse, eu quero ficar. Eu disse, mas por que, Cisírio? Ele disse, não, eu quero ficar com ele até casar, é você que está comigo. Olha que maravilha. E ele tirou da malinha o vestido azul e me deu. E toda a vida que ele viajava, quando foi para o Rio, ver a efetivação dele, dos professores, foram ao Rio. Eu fui pôr o pijama e o chinelo dele na malinha, já estava lá o vestido azul. Toda a vida foi assim. E tinha um quadro negro em nossa casa, um quadro negro até que ele tinha dado para começar o ginásio do Estado, mas quando puseram os quadros negros direito, devolveram para cada um os quadros negros que cada um deu. Então o dele estava lá em casa. E ele sempre deixava um versinho para mim e o outro para ele. Isso até a morte. Toda a vida foi assim, nossa vida. E eu sei, e começamos a nossa vida, e sempre que ele viajava, levava vestido azul. E quando a minha filha caçula teve a filha, ele já estava com 80 anos, com 81 anos, ia fazer 81. Nós fomos no hospital visitar. E ele disse assim, chame um táxi que eu estou com falta de ar. Eu pensei, meu Deus do céu, ele nunca teve nada. E está com falta de ar, Virgem Maria. Não, eu chamei o táxi, fomos de táxi para casa. Aí telefonei para meu filho, que tinha se formado em medicina, e tinha casado, e a minha nora também era médica, estava morando aqui. Eu telefonei e disse, César, vem ver seu pai, porque ele teve falta de ar e seu pai não tem doença nenhuma, alguma coisa acontecendo. Aí ele foi lá em casa com a Cláudia, conversaram, olharam, de repente ela apontou o dedo para mim assim e saíram os dois. Ele voltou com um médico especialista em pulmão. Chegou, pai, vamos dar uma olhada. Para que isso? Para que isso? Não, vamos, papai. O senhor cansou hoje, não custa ver, né? Aí ele examinou, o médico disse para ele, professor, o senhor está com o pulmão todo tomado de água. E amanhã precisa imediatamente. Ele pegou o Cisírio e foi no consultório dele, tirou a chapa para ver.
e disse, o seu pulmão está cheio d'água. Amanhã tem que tirar essa água. No dia seguinte, o Cisídio tirou 4 litros e 700 gramas de água. Olha. Ficou como novo outra vez, não tinha mais canseira, mais nada, estava um passarinho outra vez. E enquanto ele ficou lá tirando, eu fiquei rezando lá na capela do hospital, né? Mas no dia seguinte, quando examinaram, meu filho disse, mamãe, papai está morrendo, é câncer no pulmão. Ah, meu Deus do céu. Parece que deu um raio em mim. Nossa, é um... Toda noite a gente ficava de mão dada vendo a televisão. Primeiro era a Rádio Tupi. É um choque. Depois a televisão branca e preta. E eu com a mão dele na minha, pensando, meu Jesus, ele está morrendo, eu não posso fazer nada, minha Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, me ajude. Aí começou, foi a São Paulo, fez um exame da aplicação. Não adiantou, eu falei, meu filho, seu pai tem cura? Não. Então não vai mais sofrer em São Paulo com aqueles exames horríveis. Fica aqui mesmo. Ele chegou a fazer radioterapia em São Paulo? Fez radioterapia em São Paulo, sei, mas sei. era um sofrimento à toa. Era, eu me lembro que ele ia de carro, voltava e... É um sofrimento, aquilo ajudia muito do doente. Na terceira vez eu disse, meu filho, ele não vai mais, então. Aí foi para o hospital, né? Ele ficou, ele não, durou 1 mês e meio, mais ou menos. O dia que ele esteve em São Paulo, recebendo o primeiro tratamento, ele estava fazendo 81 anos. Quer dizer, foi bem com 81 anos que ele morreu. Aí voltamos, ficou no hospital. E uns 8 dias antes de morrer, ele falou assim para mim, você guardou o vestido azul? Ai, meu Deus. Eu disse, eu não mexo nas suas coisas, Cisídio. Ele disse, não esqueça que nunca mais eu viajei sozinho depois que você entrou na minha vida com o vestido azul. Eu disse, e não vai ficar sozinho, porque eu não largo de você, para que o vestido azul? Ele disse, não esqueça. Eu vi que ele me pediu o vestido azul. Então eu só deixei o Cisídio, quando ele morreu, para pegar o vestido azul, perfumar com perfume Gervian, que ele gostava, e ele foi com o vestido azul. Então a nossa vida foi um marco. Eu fiquei meio louca, eu fiquei desesperada. Então ele levou o vestido azul com ele? Levou. Eu pus no braço dele. Doutora Lígia, o professora Lígia, Isso. Ele chegou a fazer alguma poesia sobre o vestido azul? Algum soneto? Fez. Fez, né? Fez. Mas só não lembra de cabeça, né? De cabeça, não. E outra coisa, a senhora tem conhecimento do relacionamento do professor Cisídio com o Lobato, né? Eles parecem que eram muito amigos, né? Não, foi assim, em 1923, quando o Cisídio chegou, eu nem tinha nascido ainda, quando chegou da Europa, ele escrevia em todos os jornais do Vale do Paraíba. Sei, sei. Mas em todos os jornais, em São Luís, Ubatuba, tudo tinha versos do Cisídio, colaboração do Cisídio. E o Lobato lia. E apreciava as coisas do Cisídio. Um dia o Cisídio recebeu uma cartinha dele chamando a São Paulo, dizendo que queria falar com o Cisídio. Então foi aí que começou a relação? 1923. Olha que maravilha. E eu nasci em 15. Aí já estava... Aí começou, ele chegou lá, disse que o Lobato puxou uma gaveta e tirou aquele colosso de recorte e disse, moço, isso é seu? Ele disse, é. Então, daqui a um mês me traga material para um livro. Aí o Cisídio agradeceu, tudo, conversaram, e o Cisídio preparou o livrinho e levou, com o nome de Castalha Sertaneja. O Lobato chegou lá e disse, escute, quem que vai comprar um livro que se chama Castalha Sertaneja? Ninguém. Então vai se chamar As Moreninhas. Porque as moreninhas, eles vão querer saber que moreninhas que estão aí nesse livro. Aí já é o lado psicológico. Ainda mais naquele tempo, né? Que não se podia falar nada das moreninhas. Foi um sucesso. No instante, a edição acabou. Até o Lobato pediu
para ele mandar novamente e tudo, mas ele sempre foi deixando. O Cisídio era como Jeca Tatu para amanhã. E nunca deu. Era tudo para amanhã. Mas mudou o nome. Depois o Cisídio, aí eu já estava casada com ele, quando ele escreveu os Poemas Vermelhos. O Lobato prefaciou, né? Os Aí os Poemas Vermelhos, o Lobato foi lá em casa e disse, me manda que eu quero ver. E o Cisídio mandou. E ele voltou com o prefácio do Lobato, sobre os Poemas Vermelhos, que era um livro revolucionário, porque naquele tempo o pobre não podia se queixar. Se você fizesse qualquer coisa, ia para a cadeia e sumia. É verdade. Então, foi um livro mesmo muito ousado para a época, não é? E ele escreveu o que aconteceu 50 anos depois, do pobre poder falar, não é? Então... Ele se adiantou no tempo, né? Ele se adiantou. Então, foi também a edição se esgotou do Poemas Vermelhos. Depois, eu achei, entre as coisas dele, um livro de versos prontos. Sei. Que até publiquei no centenário. Não publiquei, eu tirei cópias. Sei. Porque eu não posso publicar, né? Sei. A minha aposentadoria até hoje, de 27 anos de professor, eu posso te mostrar meu livro, é 300 e pouco por mês. É o que eu digo. O Porque uma lei do Quércia, porque eu deixei e depois o resto me tirou todos os direitos. O professor no Brasil, ele é o idealista. Porque até hoje eu não vi nenhum professor ficar rico, né? Trabalhando como professor. Porque eu vivo com a pensão do Cisídio, porque o meu não dá para nada. O que dá 300 e pouco por mês hoje em dia, não é verdade? E depois de tudo que a senhora e ele fizeram, né? Em favor da cultura aqui em Taubaté, no Brasil de um modo geral. E quando ele morreu, que eu me aposentei, eu levei 5 anos para receber. Demorou 5 anos? 5 anos para começar a receber, não era R$5 por mês. Não chegava a R$5. Nossa. Agora é 300. Entende? E eu, quando o governador Alckmin foi governador aí, eu escrevi uma carta para ele, dizendo assim, contando a minha história, que eu me aposentei aos 70 anos, levei 5 anos sem receber. E para receber esses 5 anos, eu estava na fila há 18 anos. E ainda não chegava a minha vez, e que eu estava com quase 90 anos e gostaria que ele soubesse. Não por minha causa, que a pensão dele dava muito bem para eu viver, mas pela questão que muitas pessoas precisariam desse ordenado e estariam na mesma situação minha. É verdade. Não é? Sabe que eu escrevi a 16 de novembro, dia 8 de dezembro, eu recebi um telefonema dizendo assim, o governador manda avisar que os seus 5 anos, sua pensão foi paga dia 6 de julho de 1902 ao advogado da POSP, José Roberto Manesco. Mas que desaforo. Telefonei para a POSP, não é possível, nós ainda estamos pagando 93, o senhor já disse que recebeu 2002, eu disse, escutem, eu não posso duvidar de um telefonema do governador. Foi pago, eu quero saber que deu o doutor José Roberto Manesco. Aí ele está de férias, mas não conseguia falar com ele. Aí meu neto chegou de Brasília para ver a mãe que estava morrendo de câncer e achou o endereço do Manesco na Avenida Paulista. Aí eu escrevi uma cartinha para ele. Juntei a carta que eu escrevi ao doutor Alckmin, mostrando que eu não me queixei, eu só dei o número do meu processo. Certo. Processo tal. Estava há 18 anos encarnada. E a cartinha que eu escrevi. Recebo um telefonema dele. Professor, eu quero dizer que, olhe, houve uma confusão aqui, muito trabalho e tudo, mas eu vou depositar na sua conta com juros e correção monetária. Bom, isso foi em fevereiro. Março, abril, maio, junho, nada. O que é isso? Nada. Aí eu pensei, e telefonando para a secretária dele, né? Aí ele não atendia mais, era a secretária. Precisa a ordem do juiz para pagar. Se ele já tinha recebido, o juiz já tinha dado ordem, não é verdade? Aí, aquela tapeação. Aí foi indo, sabe o que eu fiz? Eu juntei a carta do Dr. Alckmin, a carta dele, escrevi para
o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo contando o fato. Só. Tá certo. Pedindo uma orientação dele. Ele não me respondeu. Mas 2 dias depois, a secretária dele, eu tinha dado o endereço da minha neta, que ela escuta bem no telefone, é senhora do juiz, e que falasse com ela. Telefona para ela dizendo assim, o doutor Roberto Manesco manda dizer que devido à pressão que está sofrendo, ele vai pagar do bolso dele. Uma advogada aqui que trabalha com ele me pagar 7 mil e pouco, mas não pagou juro e correção monetária até hoje, que vai quase 5 mil. Olha que absurdo. Isso eu não vou receber mais. Mas o doutor Alckmin, 2 meses depois, começou a chamar todos os aposentados e os pensionistas Que para tinha receberem, porque descobriu um outro antro de roubalheira. Mas o doutor Alckmin descobriu e mandou chamar tudo, porque o meu precatório foi pago no dia tal ao doutor José Roberto Manesco. Então não tem por onde escapar. Ele não ia mentir, né? E ele mandou pagar porque ele recebeu mesmo, senão ele não ia pagar. Se a senhora não apertasse, não acionasse, a senhora não teria recebido até hoje. A minha filha disse, mamãe, mas como é que a senhora fez isso? Me deu na cabeça de contar para o doutor Alckmin o que estava se passando, né? Bom, mas voltando ao assunto do Lobato, né? O professor Cisídio, então, teve a... Aí o Monteiro Lobato ficou amigo do Cisídio desde essa ocasião. E começaram, sempre que eu... Não sei se o senhor sabe que o Monteiro Lobato levou mais de 20 anos sem pisar em Taubaté. Foi, ele passou. Ele se indispôs com a família Costa ainda. Mas os Costas ofenderam ele barbaramente na Câmara. Olha... Entende? E foi uma ofensa tão grave que a resposta dele foi deixar Taubaté. E só voltou depois que os inimigos morreram. 20 anos depois. 20 anos depois. Aí ele ia lá em casa. E eu vi muita coisa interessante do Monteiro Lobato. Por exemplo, pena que eu não podia ficar sempre que eu tinha aula, não é? Porque ele ficava lá o dia inteiro, eu voltava, ele estava lá conversando com o Cisídio. Uma ocasião ele me falou, por exemplo, ele falou para o Cisídio e eu escutei, que ele acreditava em mal olhado. Então, sabe por quê, Cisídio? Eu estava com meu avô no portão do sítio. Quando foi chegando um cidadão, ele disse, aquele cidadão tem olho de seca pimenteira. Ele falou, o que é isso? Ele disse, o que ele gosta, se ele não pode ter, ele mata com os olhos. E ele disse que ficou rodeando o homem para ver o que o homem tinha de errado nos olhos, e não tinha nada. Ele olhava e foram andando e conversando. E tinha um canarinho cantando, que era uma beleza. O homem virou-se e disse, como canta bem. O passarinho deu um pico e o morto. Nossa! Então o Lobato disse, eu acredito porque eu vi. Livra do olho seca. É mesmo, se livrar, fazer figa. Tem que fazer figa, orar, tem que orar bastante. Mas, voltando ao caso do professor Cisídio, ele foi um dos voluntários, né, quando começou a funcionar o Estadão, né? Não, ele foi fundador. Ele foi o fundador? Foi fundador. Ele com o Major Acácio, Major Acácio foi o primeiro diretor, e uma turma. Então, fundaram e começou. Eles lecionaram 2 anos de graça. Pois é, isso que eu digo. Até o governo conseguir. Eles se apresentaram como voluntários, lecionaram de graça, inclusive o Fego Camargo também, né? E até o Cisídio estranhou muito que o Fego Camargo não fosse nomeado, porque veio o Valdemar Lima protegido do Ademar de Barros. Foi no lugar do Eu, inclusive, já ouvi dizer que o Fego foi embora de Taubaté, decepcionado por causa desse problema aí, né? Judiação. E devia ser ele, porque ele que começou. E ele que começou? Ele ficou os 2 anos Como lá. é que ele serviu para ficar 2 anos lá e depois não serviu para continuar? Depois veio outro, tomou o lugar dele. E o professor Gentil também, parece que lecionava lá, né? Ele também foi efetivado. Então, todos foram efetivados. Todos foram efetivados, menos o professor Fego. Mas a fazer o que a vida é isso, né, doutora? A gente... E o Cisídio até disse, foi uma injustiça isso aí que aconteceu, mas chegou o outro lá, não me acha. Olha, ele era uma pessoa, quando falo até me arrepio, era uma pessoa maravilhosa, humana.
né? É mesmo. Através das poesias dele, a gente vê que ele sentia uma certa revolta com aquilo que acontecia com os menos favorecidos De da fato, sorte, né? de fato. A ação do governo. E muito humano. O senhor sabe que o Cizílio achava que ninguém é ruim, é atrapalhado. Eu disse que é atrapalhado nada. Quando o professor Malamã mandou jogar meus papéis no lixo para não me dar aula, Que isso? a servente era minha amiga e levou lá em casa. Ai, meu Deus. E 2 filhas para casar no mesmo dia. E professor não ganha nada, é uma miséria. Uma miséria, né, professor? miséria. E eu queria umas aulinhas que eu ajudava, né? É. Aí, quando eu cheguei com o papel no escritório, eu falei, Cizílio, olha aí que horror. Aí o professor Malan, ô maldito, ele falou, nunca você disse um nome feio, por que dizer agora? Ele é atrapalhado, ele é atrapalhado. Eu disse que é atrapalhado nada, é um sem vergonha muito grande. Aí o professor Jerônimo chegou, contei, ele pegou o papelado e levou lá, né? E falou, ele fundou isso aqui. Você põe a mulher dele para fora. Que é isso Não é? agora? Aí mandaram me oferecer 2 aulas. Pois eu aceitei. Aceitou De só? raiva, porque eu Só tava para não com perder o vínculo. É, para não perder também, né? Eram 8. No fim, o professor pediu licença para tratamento de saúde e eu fiquei com todas o ano todo. Ai, meu Deus, Deus me ajudou. Mas quer dizer, a gente encontra dificuldade, encontra barreiras, não é Mas verdade? tem muita gente boa também, né? O Cizílio E sempre Deus foi bom. sempre intercede a favor da gente. Como o Cizílio era bom, viu? Boníssimo. Nunca ralhou com filho. A braba era eu. Pessoal, os filhos que a senhora teve com ele... 5. 5 filhos. Do primeiro casamento ele teve 2. Teve 2. O Bernardo Ambrogi Neto e Tereza Maria Marcondes, que mora em São José. Mas O professor o Cizílio Paulo era natural de Natividade da Serra, da né? Serra. Ele nasceu lá e veio com 11 anos para cá. Para cá. Depois ele foi na Itália, estudou, se formou engenheiro lá, né? Estudou na Universidade Real de Pisa. Formou-se em Engenharia e Letras Clássicas. Ele nunca quis exercer engenharia, né? Engenharia ele começou, mas construiu, parece que uma Sei. ponte, um negócio, Sei, depois sei, deixou, pegou o magistério. Sei. Aí, Professora Lígia, como é que surgiu o gosto da senhora pela literatura, principalmente pela poesia? olha, eu quero dizer para o senhor uma coisa, eu desde criança fazia meus versinhos. Ai, meu Deus. Então eu lia até o livro, nem sei se existe ainda esse livro, de Puigari Barreto, em Curitiba. Não sei. E todos os versinhos que tinha lá eu decorava, Olha. porque eu gostava, entende? Então, tem coisas que acho que é da pessoa, né? E Deus encaminhou a senhora, né, justamente para casar com um homem culto, né, literato. É interessante, isso aí foi a mesma coisa que a senhora ganhasse na loteria, né? É mesmo interessante. E tudo que era de ler coisa bonita, histórias, eu adorava livro de história. Olha. Então, quando eu fazia anos, eu tinha vontade de ver que chegasse logo para ver se eu ganhava mais livro de história. Sei, sei. Assim, as minhas irmãs nunca ligaram. Interessante. E eu toda a vida. E com 15 anos eu comecei a escrever na Gazeta de Curitiba. Olha. Depois vim para São Paulo, fui interna e quando eu saí, então comecei em Taubaté. Desde os 18 anos eu comecei a escrever nos jornais de Taubaté até hoje. Até hoje. Outra coisa, a senhora lembra da Carroça de Tolda? De Tolda. Carroça de Tolda, eu fiz um soneto para a Carroça de Tolda. A senhora lembra? Esse é lá do Paraná ainda. Eu gostava. Quando mamãe e papai viajavam, a gente pedia para o cocheiro, para o empregado lá, ele levava a gente na carroça. Ai, que gostoso. Mas a senhora não lembra? Perto do Rio Iguaçu. Para recitar aqui, a senhora não lembra? Não, eu tenho, os meus versos eu não decoro. Eu tenho tanto soneto que o senhor não faz ideia. Mas não dá para decorar tudo. Eu dei para a academia, eu dei um pouco de poesias minhas. Pois não. Eu dei um livro que eu pus sonetos, trovas, cestilhas e poemas. Sei. Porque muitos poetas escrevem só
poemas e se acham os maiorais. Eu acho que um poeta tem que saber tudo. Tem que saber. fazer uma trovinha, É, o que é um soneto. o que é um soneto. Não é? Tem uma turma, É. tem uma turma ali na nossa academia que não gosta muito de trovadores. A maioria. Mas eu acho que, caramba, faz parte né? Todo poeta, se ele for trovador, ele passa a ser mais completo ainda. Agora, o Cisídio tinha coisas maravilhosas, né? Um dia eu fiquei tão contente que eu disse, Cisídio, eu cheguei no seu dedão. Ele disse, por quê? Porque eu fui premiada em primeiro lugar em Curitiba, o tema era água. Água. E eu mandei a trovinha. Sei. E eu me lembrei que em criança eu via de manhã o orvalho no capim, parecia brilhante no sol. É o sol. Coisa linda, linda, linda. Linda. Então eu pus assim. Mas é só quem tem sensibilidade que vê isso daí. Nas teias, então, eu ficava escantada, né? Então, eu pus assim, gota d'água numa teia, pelo orvalho pendurada, é joia que se incendeia no colo da madrugada. Ai. Ganhei o primeiro lugar. Eu disse, cheguei no seu dedão. A senhora recebeu vários prêmios, né, doutora? Recebi de Foi trovinha, premiada recebi em vários. vários concursos, E né? de soneto também. A senhora é, pelo que eu sei, uma das mais premiadas da Academia de Letras. Não sei, ganhei um primeiro lugar no concurso internacional da Liga Naval da Argentina com o soneto Mãe. Sei. Eu pedi para uma amiga minha traduzir em castelhano e mandei. Ganhei Sei, primeiro lugar. Eu fiquei feliz da vida. Eu disse, estou no seu pé, Cisídio. Porque o Cisídio era uma coisa fantástica. Deixa eu contar uma coisa interessante para a senhora. O Cisídio era muito gaiato, então ele disse que quando era moço, namorador, paquerador, que só vendo. É? Então, disse que ele fazia assim. Ele fazia um soneto e punha lá em cima. A senhorita, vamos dizer, Senhorita. Quem começasse por A é para mim. Sabe como é? É. A senhorita M. Entende? E tinha um bando. E uma vez ele começou a escrever com o pseudônimo de mulher, Venina Del Chiaro. Del Chiaro. Essa aí eu não me lembro. Eu me lembro do Samburá de Cipó Chumbo. Não, mas deixa eu contar para você. Essa Venina Del Chiaro, ele começou a escrever e arranjou um apaixonado em Guará. Mas um violento apaixonado. Essa história aí E a turma achava graça, né? Mas um dia o rapaz fala que vinha a Taubaté para conhecer a Avenida Del Chiaro. E disse que ele vinha com uma flor vermelha na lapela. E a Avenida devia esperá-lo na estação com vestido vermelho. Ele foi com os amigos lá na estação, ficou esperando. Chega o rapaz com o carro vermelho. Esperou, nada, né? Mas, quando ele viu a hora passar demais, ele perguntou onde era a redação do jornal e contaram. Então, ele foi na redação do jornal. Foi lá no momento e disse assim, eu queria falar com a Avenida Del Chiaro. Disse, não. Então é com o Cisídio. Não, é com o jornalista Cisídio. Não é. É ele que escreve. É ele que é a Avenida. O rapaz ficou tão indignado. Tem certeza absoluta, porque nós somos companheiros aqui, nós estamos trabalhando aqui. Ele veio pensando que fosse uma moça. Ele foi comprar um revólver, mas foi comprar um revólver na casa, na loja do pai do Cisídio, que vendia para o Vale do Paraíba tudo, né? Ai, meu Deus. Então chegou lá e pediu para o rapaz, eu quero um revólver. Disse, o senhor está tão nervoso? Ele disse, estou sim, porque eu vou matar Cisídio Ambrogi. O rapaz, que era criado do pai do Cisídio, telefonou na hora para a casa do Cisídio, né? Que tinha um homem lá comprando uma arma para matar o Cisídio. E começou a tapear com o homem tudo, e o homem comprou a arma e saiu com o revólver, né? E o Cisídio se escondeu, né? Nessa hora avisaram, ele se escondeu. Bom, aí ele escreveu para Guará uma carta para o homem se desculpando, pedindo 1000 desculpas do que ele fez, né? Mas ele disse que tinha remorso disso. Um dia eu já estava com os filhos grandes, entrei ele com o senhor lá em casa e disse, olha, esse aqui é o apaixonado da Avenida Del Chiaro que veio almoçar conosco. Eu falei, e o senhor casou? Ele disse, não, depois dessa não tive mais coragem de me apaixonar por ninguém. Olha que judiação. Ficou, traumatizou. Esse é um caso interessante, né, que aconteceu, né, ligado à literatura, né?
Porque os artigos dele eram E há pouco verdadeiras tempo, obras-primas, né? antes de morrer, não sei se o senhor lembra, assim, um pouco antes, ele já estava com 75 anos, ele começou a escrever como doutora K. Sandra. Cassandra. Doutora Cassandra. Doutora Cassandra, eu lembro disso. Até o padre Cícero pensou que era eu disse, não, é o Cisídio. Ele, de repente, um coronel do Rio de Janeiro escreve uma carta para ele. Ai, meu Deus. Cassandra, você deve ser uma morena sensual, de lábios carnudos, de não sei... Eu disse, Cisídio do céu, pelo amor de Deus, escreva já uma carta dizendo quem é você, já que eu vou pôr no... Depois não, você já cata tudo, deixa para depois e não faz. Escreva já. Escreva já, não vou sair daqui enquanto você não escrever. Escreva já que eu vou pôr a carta no correio. De repente chega um coronel aqui, entra aqui, te enche de tiro. É, perigoso. Que isso? É perigoso. Basta já que o outro quis te matar e não conseguiu. Aí ele escreveu. Mas ele era divertido. Não, viu? isso aí é Aí outra coisa que eu vou contar para o senhor também. Né? Uma ocasião ele chega na cozinha e diz assim, Lídia, você ganhou o primeiro lugar no Rio e um prêmio de 5 contos. Eu disse, eu não mandei nada para o Rio. Você não, para o Rio não, Cisídio, eu não mandei nada para o Rio de Janeiro. Sabendo disso aí também. Bom, aí, de repente ele diz, cos diabo, será um negócio que eu fiz, eu acho que eu pus seu nome mesmo. Eu disse, ai meu Deus do céu, aí vem você com as suas coisas, né? No fim, o amigo dele levou lá o jornal para ele ver. Era dele. Mas ele fez, porque a trova comum, enfim, tem a simples, que é saudade, vaidade, coração, avião. Sei. Mas a difícil é aquela que tem rima rica. Entende? Ele pôs rima rica. Ele pôs... O concurso era assim, qual o mais sem vergonha, a UDN ou o Jânio Quadros? Olha... Ele mandou uma trovinha para o meu nome. Se um e outro são quais tais, ou é a rima rica? Quais tais? O mais sem vergonha, pois, ou é a rima rica? Não é ele ou ela, ou mais, na verdade, são os dois. Primeiro lugar. Eu disse, Zídio, eu vou ganhar, eu vou receber no banco, não vou dar um tostão para você, porque você põe no meu nome, eu vou gastar tudo com as crianças. Ele deu risada, faça isso mesmo. Criatura maravilhosa. Não, ele não era apegado a bens materiais, né? Era um homem, assim, muito rico espiritualmente, né? E ele deu risada, ele disse, agora, eu tomando a fama de que eu não sei que coisa horrível esse vídeo. Eu disse, se você fizer outra vez isso, eu tenho processo. Ele deu risada. Mas e a senhora escreveu quantos livros até agora, doutora? Livros? Eu escrevi quando a Pinha se abre entre os cafezais, em 55. Sei. E dei essa edição para o pensionato. As irmãs venderam tudo e eu comprei muito livro dela. A senhora escreveu, doou e ainda comprou. Doou, ainda comprei. Olha que mas maravilha. sobre a edição. Agora, os outros que eu escrevi, eu não posso publicar. Não tem condições. É tudo muito caro. Isso é verdade. Hoje em dia... Esse de poesia que eu dei lá, poesia quase que não sai mesmo, né? Mas eu fiz, por exemplo, das minhas viagens. E eu fiz, por exemplo, quando eu perdi o Cisídio, eu fiquei meio louca, né? Então eu estava desesperada lá em casa e minha filha de Bauru estava lá. E a filha que estava lá, que tinha do dia, que falou, não tenho mais vontade de chegar aqui em casa, porque a mãe sempre com essa cara de choro, que não dá nem vontade da gente entrar. Eu disse, não adianta, porque eu choro mesmo, tenho saudade do seu pai, e daí? Então eu disse, qualquer hora eu peço para o bispo me mandar numa missão religiosa bem longe, que eu posso chorar sossegada. Aí o meu genro de Bauru falou, se a senhora quiser, eu arrumo para a senhora no Projeto Rondon, na Amazônia. Eu disse, quero. A senhora está falando sério? Só que estou. 2 dias depois, ela me telefona do Bauru, mãe, venha que a senhora tem reunião no alto comando para ver se a senhora pode ir. Olha... Lá fui eu, a minha filha daqui ficou louca. Isso, biruta fala com tu biruta, disse, e a outra biruta fica sossegada. E me mandei, né? Estive 39 dias na Transamazônica. Foi uma experiência fantástica. A senhora ficou um tempo lá, né? Eu escrevi tudo, 39 dias trabalhando. Eu fui com uma advogada do INCRA. Sei. Mas quando eu vi que
eu fui recomendada. Então o diretor me chamou e disse: se a senhora quiser, a senhora fica fazendo o levantamento aí com os outros, mas senão a senhora pode fazer o que quiser. Eu se posso, inclusive, entrar na cozinha. Ele disse: isso é um favor. Então eu ensinei muita coisa lá para as empregadas e trabalhei em todos os setores. Mas na ocasião que eu estava fazendo o levantamento, era um calor que o senhor não fazia assim, pingava. A Amazonas é quente, né? Na Transamazônica, perto de Humaitá. Nós ficamos no Projeto Rondon. Sei. Então, eu vi o levantamento, o aparelho põe tão grande aquelas letras das escrituras daquele tempo para ver se não há rasura e tudo. E um começava assim: o senhor veja se é possível. O terreno começa no amanhecer do dia tal do ano e vai a tantos dias descendo o rio noite até terminar no dia tal. A medida, coisa impressionante, como é que medindo de canoa descendo para medir. De canoa, né? Impressionante. A senhora andou por ali tudo, aqueles riachos. Eu andei. Você viu muitos animais selvagens, peixes, né? Muita coisa. Agora o senhor vê. Eu fui com essa turma, fiquei lá, vi uma coisa impressionante que eu nunca tinha visto na vida. O povo lá não conhecia feijão, arroz, leite, mamadeira e chupeta. Não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é isso. Eu perguntei, e quando a mãe... tem outro pessoal lá, só dorme na rede, né? Não dorme em colchão, esteira, não. E quando a mãe não tem leite? Nós vamos mingau de banana. Eu disse: que jeito? Olha. Pica a banana, põe ao sol para secar. Depois faz a farinha. A mãe não tem leite, pega a farinha, põe água do rio e dá. Mas o que tem de cemitério de crianças, o senhor não faz ideia. Porque morre tudo, não dá. Morre tudo, morre. Não tem jeito. Morre. Mas é um povo bom que o senhor não faz ideia. Talvez já mudasse, porque a Transamazônica foi para lá e muda, né? Mas aquele... Mas é um povo que nunca soube o que é inveja, o que é ódio, o que é briga, o que é nada. Povo simples, é uma pureza que... sem maldade. É uma pureza que moralmente estava me esbofeteando, sabe? Moralmente eu estava me sentindo esbofeteada. Me sentindo egoísta, não quer perder nada, porque eu perdi o suicídio com 81 anos, né? Foi. Tinha que pensar um pouco, eu estava com 59. Mas não... Aí eu comecei a refletir um pouco e me consolei com eles de pensar naquela vida. E na véspera de vir embora, nós nos reunimos numa praça, reunimos todo o povo lá. Então eu disse que queria... Eles pediram: fale a senhora em nosso nome. Aí eu falei e disse para eles que eu queria agradecer o carinho, a bondade, o amor que eles nos transmitiram. E que eu queria dizer para eles que eles me curaram a alma, que eu fui com a alma muito doente, para lá profundamente doente. E foi a bondade e o coração deles que me curaram. Eu sei que eu fiz um discurso lá e depois eu vim e fiz a reportagem dele, de um dos dois seringueiros, e mandei para ele no jornal. Então ele escreveu assim: Dona Lígia, eu não sei escrever, mas quem está escrevendo está pondo tudo o que eu estou falando. Olha. O artigo que a senhora mandou está num quadro na minha casa. E a senhora não esqueça que o tapa duro que a vida dá na cara da gente todo dia ficou muito mais leve depois que a senhora passou por aqui. Que maravilha. Deixa eu ver que coisa. Isso aí é gratificante, né, professora? Que coisa, eu até chorei. É gratificante. Porque que coisa maravilhosa, como eles são bons, bons. Então foi uma vivência muito boa. Isso eu fiz a reportagem. Depois a minha filha me enchendo, eu fui para os Andes. Fiquei 20 e poucos dias. Foi para os Andes. Nos Andes, maravilhosa. Depois ela tornou, eu disse: Lijamar, eu não vou parar mais em casa. Eu fui 45 dias para a Europa sozinha. Mas sozinha. Eu pensei: se eu morrer, já morro tarde. Você foi para a Europa sozinha? Sozinha, 45 dias. Eu pensei: tem guia brasileiro. Eu me entendo, pronto, vamos embora, não preciso falar com os outros. Mas fiz um bando de amigos, né? Foi formidável viajar para a Europa. Aproveitei muito, eu visitei 13 países. Olha. E coisas maravilhosas. Não, a viagem faz bem para a gente, né? Faz bem. Muito e bem. a gente sempre aprende, né? É verdade, mais um pouquinho que a gente vai sempre aprende. Principalmente quem tem sensibilidade e sabe apreciar, né? Depois fui para as Malvinas, foram 21 dias.
Ah, a senhora esteve nas Ilhas Malvinas. Nas Malvinas, na Terra do Fogo. Terra do Fogo. Foi a primeira vez que foi uma turma da Taubaté. Foi a Lourdes Quintanilha, o Quintanilha, sabe? Sei. Grande trovadora também, né? Maravilhosa a Lourdinha. Fomos para lá e passamos um frio muito grande. Não, isso que eu ia perguntar, porque lá é frio. Sabe? Não, lá é muito frio. Mas o frio de medo. Quando nós não podíamos descer, o navio não podia chegar nas Malvinas. Sei. Então destacou um ônibus, um barco que nem um ônibus, e nos mandou. E eu sentei no fim lá, porque eu deixava os outros na frente. Sei. De repente o moço falou assim, estamos à deriva. Mas eu já pedi socorro. Pensei, a deriva nós vamos para o Ártico. Eu pensei, bom, se afundar, eu respiro depressa para não esperar a picada do tubarão. Mas eu pensei assim e pronto. E fiquei sossegada lá. A Dulce Andrade fez um escândalo, porque não queria sair. Bom, passa o tempo, aí veio o socorro. Mas o socorro não podia chegar pertinho, né? Tinha que ficar longe. Sei. Estava demais as ondas, né? As ondas violentas. Então chegava lá, os dois marinheiros pegavam a gente no braço, mas que gente forte, eles pegavam por aqui, mas com uma força, e jogavam para os outros dois lá no... Ai, meu Deus. E assim nós saímos do barco de um em um. Dessa vale tudo, né? De um em um. Mas que coisa fantástica. Depois chegamos lá nas Malvinas, eu achei lindo, tiramos muitos retratos, é um lugar muito lindo. Lá nas Malvinas, Porto Instâmen é uma belezinha mesmo. Tenho orgulho do pessoal da academia. Nós temos muita pessoa culta lá, inteligente, que pode ajudar muito Taubaté. É verdade. Um exemplo, a Taubaté é um centro cultural que nós precisamos tanto, viu? Eu dizia para meus alunos, meu Deus do céu, estudem, isso há 40 anos. Isso, Taubaté só tem uma letrinha que atrapalha. É de curto passar a culto. Então é só uma letrinha. Estudem, pelo amor de Deus. Vocês são o futuro, vocês são amanhã. Isso há 40 anos eu falava para meus alunos, como também eu escrevia para os maiorais que atendessem os que estavam nascendo na sarjeta da vida, que atendessem para o Brasil melhor. Não atenderam. Agora essa barbaridade que não... Taubaté melhorou um pouco. O nosso povo é muito carente de cultura, né? Muito carente. E no meu Taubaté era menor, né? Era, né? Taubaté era pequeno no tempo que eu vim para cá, né? A senhora chegou em que ano, doutora? Eu cheguei em 1935. 33. Eu casei em 35. Mas 33, o senhor vê, largava os leites na porta da rua, pão na porta da rua. Ninguém 59, pegava. até... Eu peguei um Taubaté feliz. Viu? Vamos falar para os nossos telespectadores o patrono da sua cadeira. É o seu próprio, o seu ex-esposa, né? O professor Cisídio, né? E a senhora se sente orgulhosa, né, em ser a titular da cadeira dele, né? Me sinto orgulhosa e felicíssima de estar com o Cisídio, com o patrono. O Cisídio merecia sempre ser reconhecido, porque o Cisídio teve uma coisa, viu? Ele foi muito humilde. Ele nunca quis se projetar. Ele teve amigos importantes em São Paulo. Nos 80 anos dele, que foi comemorado no Taubaté Country Club, devido à festa, o almoço que o Ricas Branco e a esposa Leia fizeram para ele, veio até o Menotti de Opíquia, o Rubens Amaral. Ele era amigo dos mais importantes homens do Brasil, do Cassiano Ricardo, do Gustavo Barroso. Lobato, né? Foi amigo dele. O Lobato, um dos principais. O Lobato foi um homem extraordinário. O Lobato foi um homem que, por dizer a verdade, foi para a cadeia. É verdade. Não é? Ele foi uma coisa fantástica. E o Lobato, ele foi incrivelmente inteligentíssimo. Para mim, foi o homem mais inteligente do Brasil. Porque quando ele trabalhou nos Estados Unidos, ele viu a fortuna jorrando lá por causa de petróleo e ferro. E ele chegou aqui e falou, o Brasil vai se emancipar, vai enriquecer com petróleo e ferro. Ele foi o homem mais rico de Taubaté. Gastou tudo na exploração de petróleo. Gastou tudo que ele tinha. Ficou
pobre na exploração do petróleo. E teve ordem de parar, o governo mandou ele parar e proibiu, que ele não podia descobrir, porque os Estados Unidos não admitiam que descobrisse petróleo aqui. É verdade, é verdade. Hoje o petróleo é uma das riquezas fantásticas do nosso Brasil. Olha a Petrobras jorrando, é uma coisa fantástica. O ferro que está saindo lá do Nordeste brasileiro é uma coisa fantástica. É outro que veio também adiantado, né? Pois é. Então ele teve adiantou no tempo. Uma visão, ele se adiantou muito no tempo, mas machucou quem? Machucou os ladrões da nação. É verdade. Que continuam aí até hoje. Os inimigos. Gente, nós temos ladrões em todo lugar. E eu vou contar uma coisinha pequenininha para vocês. Eu fui candidata a vereadora. Na noite da apuração, 2 senhores foram lá em casa. A senhora vai lá no clube que estão anulando seus votos. Olha. Depois chegou outro, o doutor Gastão. A senhora vai lá dar um pulo que estão anulando todos os seus votos. Eu perdi por poucos votos, mas foi bom, gente. Foi. Eu não ia me adaptar à política. Não ia se adaptar. Professora Lígia, o professor Cizídio, ele era muito humilde. E ele não fazia questão de aparecer, né? Ele foi candidato a vereador. E eu chamo com o doutor Gastão, eu contei na rua, doutor Gastão, o senhor dá um votinho para o Cizídio? Ele disse, agora eu estou numa sinuca. Eu disse, por quê? Porque ele disse assim, Gastão, você é meu amigo, então não vote em mim. Ele falou... Cizídio era assim. Ele me falou isso. Cizídio não queria que eu votasse nele, ele aceitou porque insistiram com ele para aceitar. Mas ele não queria ganhar. Mas ele não queria. Isso é interessante. Então... Interessante, né? É o primeiro candidato que eu vejo para pedir para não votar nele. Pois é. Mas o Cizídio era fantástico. É maravilhoso. Quando a senhora... E outra coisa, porque quando eu casei, escrevia ano com 2 N's. Ginásio era G-Y-M-N, násio. Ginásio. Muito complicado. Então eu consultava, porque eu já estava casada. Eu consultava. Então ele dizia coisas tão interessantes para mim. Um dia eu disse assim para ele, ô Cizídio, por que beleza escreve com Z? Ele disse, você pega na beleza? Não. Então o que você não pega é Z. O que você pega como mesa é S. Quer dizer, ele dava umas coisinhas assim, mas tudo que eu perguntava ele me respondia. É verdade. Né? E outra vez falei, né? Florzinha, por que florzinha tem Z? Tem Z. Diminutivo. Todo diminutivo. Quando a palavra tem S, continua com S. Não tem é Z. Um dia eu falei, Cizídio, escreva uma gramática pequenininha pra gente, que beleza. Ele disse, você quer mais um cretino aí na prateleira? Mas que pessoa maravilhosa, né? Que Deus colocou na sua vida, né? E ele também, dos 11 irmãos dele, o único que deu para literatura. Quer dizer, a gente tinha... Ele tinha 11 irmãos? 11 irmãos. Nossa. E eu eram 10. Só eu que dei para literatura. Sei. E ele eram 11, só ele... A gente tinha mesmo que se encontrar, não adianta. A senhora tinha 10 irmãos. Só a senhora que deu para literatura? Só eu. E ele tinha 11, só ele. Olha. E como é que Deus, né, foi tão bondoso, colocou a senhora na vida dele e ele na vida da senhora? Foi uma graça de Deus. Eu nem sei como agradecer até hoje a graça que eu tive de ter 36 anos, o Cizídio. Que maravilha. Que bondade, que amor para as crianças, para todos. Adorava os passarinhos. Não deixava ninguém tratar das gaiolas. Ele mesmo tratava? Ele mesmo tratava. Um dia ele chegou a ter 28, porque ele chocava lá, ele cuidava, uma coisa impressionante. Às vezes batiam na porta para querer comprar os canarinhos. E era pichoxó, capim-tacilco. Mas tinha tanto passarinho, Aquele tempo canarinho da terra. Naquele tempo havia bastante pássaro solto, né? E ele recolhia toda a tarde, ele recolhia no corredorzão lá da nossa casa, por causa dos gatos, né? Ele cuidava. Então, e às vezes a gente estava jantando, a pichoxoca começava, o outro, pim, pim, daqui a pouco aquela cantoria fazia assim, tchum, disparava. Daqui a pouco começava a fazer uma coisa linda, uma riqueza. Lígia, antes de encerrar, eu me lembrei de um fato. Eu ouvi dizer que ali onde a senhora morou, era a Rua Visconde na esquina com a Barão da Pedra Negra, não é isso? Diz que ali morou o Borba Gato também? Não sei. Diz que há muitos anos o Borba Gato, ele cometeu um crime em São Paulo. Eu lembro, isso eu sei. Cometeu o crime para não ser preso, ele veio.
Veio para cá, até ele foi morar no bairro do Borba, lá em Pinda. De lá foi que ele veio, morou uns tempos aqui em Taubaté. Ou primeiro ele morou aqui para depois ir para lá. A senhora não sabia desse caso, né? Eu ouvi falar sobre isso aí. Mas ali ainda... Eu sei que o senhor vê, a minha casa, a esquina, com 5 passos você atravessava a rua. Era. Então era mesmo, né? E os jornais malhavam, né? Que a gente atrapalhava o desenvolvimento de Taubaté e tudo. Eu ficava tão chateada porque o Cisídio nunca atrapalhou nada. Eu escrevia que nós nunca atrapalhamos nada, que nunca fomos convidados para nada, para desapropriar para nada. Portanto, estávamos salvos daquelas críticas. Eu disse, por que você escreve? Você fica quieta, mas deixa que eu sou de luta, deixa eu escrever. Eu respondia. Bom, quando a minha casa caiu até por cuidado demais. Falaram que foi por descaso, não foi. O meu filho, que é médico, foi lá e disse, mamãe, a sua calha é muito velha, do século passado, hein? Eu vou mandar trocar para a senhora. E mandou um homem lá da Cabral mudar. O rapaz mudou, mas o rapaz derrubou ácido na calha e não falou. Ai, meu Deus. Bom, escuta, calha nova, chovia, eu estava tranquila. O ácido comeu tudo. Comeu tudo. Então estava ensopando a taipa e eu não sabia. E a senhora tinha uma parede de taipa ali ainda, né? Era taipa mesmo. Era taipa, foi tombada porque era taipa mesmo. E eu feliz da vida, né? Porque era taipa, de repente desanda a casa. Aí perdi, fazer o quê? Chorei tanto, 36 anos eu morei ali. 36 anos com Cisídio. E mais 21 anos sozinha. Fazer o quê? Nada. Então, morei ali 57 anos naquela casa. E perde estupidamente. Então, vem as fofocas, foi o descaso, né? Eu deixo para lá, porque a pequenez dos outros é tanta que não adianta você querer. Vê se a senhora ia arriscar a sua vida, mas a da sua família, né? Não ligando. Tinha um homem que fazia sempre... Corria lá para ver os telhados, tudo, né? Mas a calha eu não ia pensar, de jeito nenhum, porque era nova. Doutora Lígia, para nós encerrarmos a nossa... E eu escrevi um artigo dizendo assim, que quem queria minha casa no chão devia estar radiante de felicidade e alegria, porque foi nivelada agora na travessinha mais feia de Taubaté, porque eles não puseram direito. É verdade. A ruazinha mais, deve estar contente com a ruazinha mais feia de Taubaté, porque é assim. Nós queremos agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite para essa entrevista e gostaria que a senhora, nesse finalzinho, deixasse uma mensagem para os seus ex-alunos, para os seus amigos, seus familiares, principalmente os seus colegas de academia. A mensagem que eu deixo... Primeiro, vou falar nos meus ex-alunos. Foram centenas e centenas que eu amei como filhos. Isso. Inclusive, o jornalista Diniz, há pouco tempo, escreveu que tinha saudade das minhas aulas, que eu não era professora, eu era mãe e transmitia. Eu transmitia de tal jeito as minhas aulas, eu tinha tanta pena dos que não tinham vontade de estudar, que eu me via sentada no lugar deles. Porque quando eu fui estudar em São Paulo, aos meus 10 anos, eu não queria estudar. Eu queria ficar no sertão brincando com as borboletas, com as coisas, e tinha raiva. Mas eu estudava porque eu adorava a minha mãe. E se eu tomasse bomba, era mais um ano que eu ficaria longe. Então eu dizia para meus alunos, como eu sei que tem alguns como eu, vamos estudar em classe cada aula. Então, se era a Terra que estava estudando, eu dizia, a Terra tem 3 camadas, se chama-se Alciminife. E 3 para cá, litosfera, hidrosfera, tenosfera. Se Alciminife, silício, alumínio, etc. Bom, para cortar. Então, eu dizia, quais são as camadas da Terra? Da superfície da Terra. Às vezes eu via um lá, cidadão, quais as camadas, silêncio, classe, quais as camadas da Terra? Vamos ensinar o bobo mor da corte? Quais as camadas da Terra? Sabe? Eu fazia assim. E eu dizia, da próxima vez que eu chamar, 0 para refrescar a moleira do manezinho.
E levava a minha vida assim, mas nunca reprovei um aluno. Um aluno. Os mais atrasados, eu puxava mais quando eu batia, qualquer ponto. Para chegar no nível... As coordenadas geográficas, tudo que eu dava, né? E um dia um aluno disse assim, ai, dona Lídia, a senhora dá 3 capitais importantes para a gente estudar dos países que a senhora dá só a capital. Eu disse, meu Deus, eu que não gostava de estudar, inventei música para estudar no recreio, para guardar. Só do Japão, que é um paísinho desse tamanho, eu estudei Tóquio, Osaka, Kobe, Nagoya, Kyoto, Miyato, Yokohama, Nagasaki, Hiroshima, Coreia, Sendai e Kanazawa, e vocês não querem nem um pinguinho? Não, de jeito nenhum. Vamos... Ai, dona Lígia, eu disse, os Estados Unidos, não é só Washington, Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, São Luís, etc. E vocês não querem? Os estreitos do mundo, eu punha um mapa na frente para estudar no recreio, estudar Skanji, Hatkat, tudo cantado, Skanji, Hatkat, Gatsum, Grande Bel, Pequeno Bel, Kel, Pós-Caleca, Naldo Norte, São Jorge, Gibraltar, Bonifácio, Messina, Suez e Panamá. E vocês não querem estudar? Não, vamos estudar, gente, vamos estudar. E tocava para frente. Nunca deixei de dar uma nota boa aos meus alunos. O professor Bartolo, quando eu fui examinar um exame oral lá, ficou admirado. Ele disse que nunca viu turma tão preparada. E ele era professor de geografia. Porque dar o ponto é uma coisa, mas ensinar, transmitir o ponto é outro. Você pode falar, falou. Isso. Agora você estuda no livro. Então, a você tem até raiva de pegar no livro e estudar aquela coisa lá. Então, a mensagem que a senhora deixa aí então, a mensagem, é para que estudem, né? A mensagem, façam seus filhos estudarem como vocês. Eu dizia a vocês, meus ex-alunos, que vocês eram o amanhã. Vocês estão sendo o amanhã. Porque eu, com os 92 anos que eu vou fazer agora em outubro, eu sou depois da manhã. Depois da manhã para trás, anteontem. Eu sou daquele tempo que não orna mais nesse mundo, não orna com essa evolução. Vocês vejam que maravilha. Agora, para os meus colegas da academia, eu digo que prossigam. E quero dizer para vocês, eu não compareço, eu vou confessar aqui para vocês, porque eu não escuto direito, eu estou com aparelho, mas a minha audição está diminuindo. Eu vou fazer 92 anos, gente, então eu não compareço por isso. Eu admiro todos vocês, os trabalhos que vocês fazem, as poesias, a cultura que vocês estão espalhando, todos, sem exceção. Porque falar de um ou outro é ferir. Eu digo a vocês todos, continuem por essa Taubaté maravilhosa, que já nós temos uma academia de letras que podemos transmitir aos filhos, netos e bisnetos, como eu já tenho taubatianos. Tenho orgulho de ter filhos, netos e bisnetos taubatianos. Então, gente, prossigam. Agora, para este povo, gente, povo, pelo amor de Deus, falem em bondade e amor para seus filhos. Falem em perdão para aqueles que erram. Perdoem os infelizes, eles não sabem o que estão fazendo, eles pensam que estão fazendo bem, às vezes são drogados, a droga é uma desgraça, a droga tira a razão, tira o raciocínio. Gente, evitem, avisem, mostrem o caminho bom para esses pobrezinhos, meu Deus do céu, para evitar que as cadeias se encham de marginais, porque eles vão lá, às vezes não são maus, às vezes só se drogaram, não sabem nem o que é maldade e saem de lá bandidos, peritos, perfeitos. E lá é uma escola do crime bárbara. Ensinem seus filhos o amor, por favor, as famílias, as mães dos meus alunos. Sejam felizes, continuem para adiante a elevar Taubaté. Taubaté já tirou o R. Taubaté já está com o L, está tratando da cultura. Vocês estão vendo a necessidade que tem de transmitir a cultura a todos, desde criancinha. Vocês continuem, por favor. Mandem essa mensagem de amor aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, a todo o povo. Amor, bondade, perdão, gente, perdoem os malvados, eles não sabem o que fazem mesmo, não sabem, senão não faziam. Então,
e vão para frente, que a luz divina proteja vocês todos, com bênção de Deus, que Deus proteja o lar de todos vocês, com muita saúde, paz, alegria, e evite tudo de mal, gente. Eu já fui assaltada 2 vezes, meu Deus do céu. Por favor, gente, não façam isso. Peçam, chegue na rua e peçam, me dá, por favor, me dá, senão eu sou obrigada a assaltar. A gente dá o que está lá, não precisa levar o documento da gente, a gente dá o dinheiro. A gente dá, não precisa, como eu fui assaltada, roubar documento. Não, se dissesse, me dá o dinheiro que eu estou precisando, eu disse, pega aí, tira meu documento e leva a minha bolsa. Era diferente. Eu não ia me recusar a isso, porque eu sei que vocês têm fome, a fome dói. A fome faz a desgraça do povo. É por isso que eu peço, ensine, eduquem seus filhos para terem lugar ao sol. Deus os abençoe e proteja. Muito obrigada. O meu abraço carinhoso a todos. Prezado telespectador, nós trouxemos com muito prazer a sua TV Cidade. Aí, o nosso programa trouxe para todos vocês mais um importante membro da Academia Taubatiana de Letras, professora, doutora, ela é formada em Direito, professora, doutora, poetisa, escritora, trovadora, Lígia Terezinha Fumagalli Ambrogi, viúva do nosso querido e saudoso amigo, professor Cesídio Ambrogi. Muito obrigado, doutora Lígia. Obrigado, senhora. Desculpa alguma coisa. Eu que agradeço. Nesse Natal presente é paz, fé e alegria, amor, esperança, confiança e harmonia, carinho, afeto, compreensão e respeito do Taubaté Shopping, seu presente é perfeito. Felicidade e festa, presente no Natal, você merece tudo isso com o laço enfeitado. Um abraço, um beijo, um sorriso bem contente. Taubaté Shopping. O melhor presente é estar presente.